claro, com fé você não só sobrevive, você vive e vive abundantemente. E eu recebo aqui com muito carinho, muito feliz mesmo, a irmã Elisa Maurício. Muito obrigada pela presença. O prazer é meu, é muita honra estar aqui com vocês. Algo inesperado, mas que a gente só vive se tiver fé, né? É verdade. E eu estou muito feliz, obrigada pelo convite, pelo carinho. Irmã, fica à vontade que o Senhor colocou no seu coração, uma palavra, um versículo, um testemunho, ou pode também misturar os dois, porque vamos falar de fé. E para você que está acompanhando, você que é evangélico ou qualquer outra denominação, nós vamos falar aqui de fé, então preste atenção, segura essa, porque o Senhor sempre vai deixar uma palavra aqui para edificar. Se você tem fé, vai reforçar, se você não tem, olha, vai ser impossível sair daqui sem pegar pelo menos um pouquinho, né, Elisa? Então, quando eu vi o tema do programa, me chamou muita atenção, porque hoje em dia o que nós mais precisamos é ter fé. Se você não tiver fé hoje, você não consegue viver. Né? E quando eu pensei em algo, né, para trazer aqui, eu, Elisa, pensei em Jó. Porque eu falei, gente, apesar de Jó ter tido muita fé, se ele não tivesse tido muita fé, ele não conseguiria ter chegado até o final, né, daquilo que o Senhor escreveu para ele. E quando eu comecei a reler, porque a história de Jó todo mundo conhece, sim, mas quando eu comecei a reler a história de Jó, o Senhor, ele me mostrou uma outra coisa. Eu queria só estar lendo aqui com os irmãos. Amém, fica à Se vontade. você puder abrir sua Bíblia, a gente vai ler Jó capítulo 1, que fala assim, ó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Aí o versículo 3 diz assim: E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todo o Oriente. Aí, a gente passando aqui, a gente vai ler, eu não vou ler não para não tomar muito tempo. Fique à vontade. A gente conhece que Jó, ele foi uma pessoa que o próprio Deus deu testemunho dele. Né? Não foi ninguém, não foi o homem, não foi o vizinho, não foi a esposa, foi o próprio Deus. E o próprio Deus, ele chegou para o adversário dele, para o nosso adversário. Você está vendo, Jó? Ele é um homem temente, ele é fiel, ele me serve, né? E quando eu comecei a ler isso e comecei a descorrer a história de Jó, e cheguei naquela parte que ele perde tudo, perde seus filhos, foi aí que a minha ficha caiu. Né? A gente fala que é o Espírito Santo, né? Quando a gente está lendo a palavra de Deus. Jó, ele estava em determinado lugar, quando chegou alguém e falou, Jó, eu estava lá com seu filho, veio um vento não sei de onde, matou todo mundo, só eu fiquei. Jó, vieram os inimigos, mataram todos os seus filhos, só eu fiquei. Né? Em suma, todos os filhos de Jó morreram no mesmo dia. Ele perdeu 10 filhos inesperados no mesmo dia. Mas uma mãe também perdeu 10 filhos. E a gente só pensa na história de Jó. A gente só consegue focar que Jó perdeu os seus 10 filhos. Mas o Senhor me falou, ainda que a história não seja da esposa de Jó, ela também perdeu 10 filhos. E ela perdeu 10 filhos que ela gerou, né? Para quem é mãe sabe, você já começa a curtir a sua gravidez desde o momento que você acorda, eu acho que eu estou grávida. Você já começa a curtir a sua gravidez ali, né? Aquela mulher, ela curtiu 10 gestações, né? Foram 10 mexidas na barriga durante vários meses, foram enjoos, perder sono, chegar um tempo de você dormir em pé, porque não consegue dormir deitado mais, aí você já fica sentado, ou fica muito tempo em pé. Ela tem uma história. Né? A Bíblia não fala a reação da mulher de Jó, mas a Bíblia fala, até porque a história, né, o Senhor quer nos mostrar a história de Jó. Né? Sim. Mas eu acredito que quando alguém chegou para ela, né, e falou, você perdeu os seus 10 filhos, imagina o desespero daquela mulher. Quando você perde um filho,
né? Você vê que muitas das mães, eu trabalho na área da saúde, e quando você não consegue devolver o filho para aquela mãe, ela entra em desespero. Você já vai com psicólogo para dar notícia, você já vai com remedinho para dar notícia, já vai todo mundo ali para amparar aquela mãe, para receber a notícia que perdeu o seu filho. Imagina uma mulher que perdeu 10. De uma vez só, né? De uma vez só. E a Bíblia fala como se não bastasse. No dia seguinte, Satanás vai lá conversar de novo com o Criador, né? E o Satanás fala lá, Jó ainda está lá. E Jesus fala para ele, está invicto, está em pé. Ele perdeu os 10 filhos, mas ele continua lá. Aí ele é acometido de uma enfermidade. E aquela mulher está onde? Do lado de Jó. Ela está ali ao lado dele. Ela perdeu 10 filhos. Ela vê o seu marido com uma enfermidade que só Deus pode curar. Eu imagino o psicológico daquela mulher. Sim. Ela não estava bem, né? E eu imagino quando ela olhava para Jó e ela pensava, meu Deus, eu perdi a minha casa, eu perdi os meus filhos e agora eu vejo o meu marido, porque a Bíblia fala que ele era um homem temente a Deus, era reto, era justo. Então, se ele temia ao Senhor, ele era um excelente marido, ele era um excelente pai. Então, eu imagino aquela mulher vendo aquele homem, perdeu todos os seus bens, perdeu seus filhos, o homem que ela amava, que cuidou dela a vida inteira, respeitou, criou uma família temente ao Senhor, né? Eu acredito que muitas das vezes, quando a mulher de Jó, ela acordava no meio da noite, ou já amanhecendo o dia, passava a mão na cama, né? Jó não estava lá. Ele estava onde? Fazendo sacrifício, porque os seus filhos tinham feito festa e talvez eles tivessem feito alguma coisa que não agradasse ao Senhor. Então ela sabia o temor que aquele homem tinha. Eu acredito que na mente dela ela começou a pensar, por que tudo isso? Meu marido não merecia isso. É uma coisa que todo mundo pensa, é normal do ser humano. Ainda mais quando você tem uma vida reta diante do Senhor. Mesmo com as suas dificuldades, né? A palavra de Deus diz, mesmo com pouca força, você não negou o meu nome. Então a gente pensa, meu Deus, por quê? Eu imagino que aquela mulher devia estar passando um misto de sentimentos na cabeça dela. Meu Deus, por quê? Eu perdi os meus filhos. Agora eu vejo meu marido nessa situação. Meu marido nunca me traiu, meu marido não roubava. Tudo que ele tinha, né, que ele possuía, era nosso, conquistou com esforço. Os vizinhos não tinham que falar da gente. A gente vem trazendo para os dias de hoje, sim, claro, né? E ela ficou naquele misto de sentimentos. E eu fico pensando, às vezes você tem alguém dentro da sua casa que você ama muito, e você vê aquela pessoa num estado de enfermidade, e você pensa, meu Deus, bom seria se o Senhor levasse. Porque às vezes a enfermidade chega a um nível que você não tem mais o que fazer. E o homem também é limitado. A medicina também não tem o que fazer, né? Você não tem o que fazer. Aí você vê uma pessoa que você amou, que cuidou de você, que te ama, e você não pode fazer nada. Naquele momento ali, eu acredito que aquela mulher falou, Jó, pelo amor de Deus, morre. Morre. Nega esse Deus. Talvez vai ser melhor para você. Mas foi naquele momento ali. A gente julga a mulher de Jó por causa dessa palavra. Por causa dessa frase. A gente não para ver a trajetória dessa mulher até ela chegar. Até porque nós, nos dias de hoje, nós, servos, filhos, a gente não suportaria 1/3 disso. Não, eu imagino que não. Mas é fácil julgar, a gente vai julgando logo, né? É assim, e a gente julga ela justamente por causa dessa frase. E pela resposta de Jó. Eu acredito que ele nunca gritou com aquela mulher. Mas naquele momento, ele também perdeu seus filhos. Ele perdeu seus bens, acometido de uma enfermidade. A gente sabe que era uma coisa grave, que ele pegava o caco de telha para se coçar, né? A história, né, a Bíblia nos conta que o mau cheiro de Jó exalava longe, né? Ele ficava num monturo de pedras, gente, assim, é uma coisa surreal, né? A sua vida mudou da noite para o dia. E a gente cobra o tempo todo daquela mulher a fidelidade, e pela resposta de Jó, né, como uma louca, fala tu, aí a gente pensa, não, Jó totalmente na razão dele, realmente ele estava na razão dele. Mas o que me chamou mais atenção também, Beth, foi quando depois disso, aquela mulher se calou. Você não ouve falar mais nada dela. Sim. Aí eu comecei a pensar na trajetória daquela mulher, ela não foi embora.
Ela ficou do lado de Jó. Porque se você discorrer o livro de Jó, tem um capítulo que ele fala: o meu hálito é tão forte que está impregnando a minha mulher. Então, isso a gente deduz o quê? Que ela estava ali, do lado dele o tempo todo. Né? Mas ela não morreu, ela não foi embora, ela não desistiu, ela não desistiu. Ela, você me julgou, me questionou, me tratou mal, gritou comigo, então vou embora. É você que precisa de mim, é você que está doente, né? Eu estou bem, estou com saúde, eu vou recomeçar. Não, ela ficou ali. Agora imagina o tanto que aquela mulher não sofreu. Ela se calou. E o que eu quero trazer para as nossas vidas hoje é que muitas das vezes não adianta você falar ou questionar. O que você precisa é se calar e confiar em Deus. Ainda mais se o Senhor decretou uma palavra para a tua vida. Porque se veio do alto, vai acontecer, fique certo. Vai acontecer. Porque quem falou não mente. Quem falou é fiel para cumprir. Naquele momento ali, eu entendo que aquela mulher, ela deve ter parado e ter pensado: Deus me perdoe, é o homem que eu amo, ele precisa de mim e eu vou recomeçar ao lado dele. E eles ficaram ali, ela sem saber o que fazer, mas eu entendo que ela ficou o tempo todo em oração, clamando ao Senhor, o Senhor curando, tratando as feridas da alma daquela mulher, né? Até que ela conseguisse chegar ao final da sua história. Se isso não for fé, então eu não sei o que é. Você trouxe o exemplo máximo de fé da Bíblia, pelo menos para mim, porque assim, na Bíblia, claro que tem, né, os pais da fé, tem homens e mulheres maravilhosos, mas assim, Jó é o símbolo, né? É o ícone da fé. Então você trouxe aí o máximo para a gente tentar colocar nos dias de hoje, porque se a gente pegar aí um pouquinho disso, um terço foi até generoso, às vezes por muito menos, muitos cristãos perdem a fé. Exatamente. Porque justamente a fé, para se explicar, é muito difícil, porque é justamente você acreditar no que você não vê. Porque quando tem a circunstância, você está, vamos dar um exemplo de hoje, você está desempregado, você está doente, sua família não te ajuda, não vou nem botar perda de filho, estou botando até assim mais leve. Uma coisa mais superficial. Mais material. Mais branda. Muitas das pessoas já falam assim: Deus não existe, porque olha, eu vou à igreja, eu sirvo ao Senhor, faço isso, faço aquilo, faço a obra e está acontecendo tudo comigo. Mas nós que conhecemos a palavra, sabemos que há tempo para tudo. Exatamente. Sabemos que deserto é passagem na moradia. Sabemos que não podemos nos debruçar nas circunstâncias, porque o nosso Deus é vivo e é muito maior, Ele está lá na frente, Ele está cuidando. E às vezes até o processo é para amadurecimento. Agora, entender, quando a gente estuda a palavra, a gente entende. Se não tiver a fé, não consegue colocar em prática. Aí. E é o que a gente precisa. E às vezes eu entendo que Deus permite até determinadas situações das nossas vidas para a gente exercitar a fé. Porque se você não tiver determinadas situações da sua vida, você não exercita a fé. Fica tudo muito fácil. Né? Eu quero um emprego, tem alguém que me indique. Eu quero uma roupa nova, a minha mãe me dá. Eu quero trocar de celular, meu nome está limpo, eu vou comprar. Fica tudo muito fácil. Né? É muito fácil você chegar e falar: eu queria trocar de carro e eu consegui trocar o meu carro, mas eu tinha uma economia no banco. Aí é fácil, né? Você tem um suporte. Mas você exercitar a fé, na hora que você não vê nada, exatamente como a palavra de Deus diz, você esperar por aquilo que você não vê, aí é muito difícil, né? E eu tiro o chapéu para a mulher. Jó, sim, é um exemplo para a gente, mas eu tiro o chapéu para essa mulher. Porque ela estava ali, ela não é mencionada, mas nas entrelinhas você disse tudo, você trouxe. De verdade, eu nunca tinha escutado ninguém falar da mulher de Jó. Só a frase infeliz, né? Porque às vezes por uma frase infeliz a gente joga tudo fora. E é ruim porque, assim, muitas das vezes, naquele momento ali, eu acho que ela fez o que eu faço, né? Quem nunca foi mulher de Jó? Verdade. Quem nunca? Quem nunca? Mas a gente, quando está com o poder do microfone na mão, a gente quer julgar aquela mulher. Mas Jó também não abriu mão dela. Então é sinal de que ela era uma excelente esposa. Deus, ele tinha ali um negócio com o inimigo. Ninguém sabia, né? Deus não chegou para Jó e falou assim: olha, Jó, aguenta firme.
Porque Satanás foi lá em cima no céu e eu falei bem de você. Então você não me decepciona. Jó não sabia o que ia acontecer. Ele só sabia o que aconteceu naquele momento ali e que ele tinha um redentor que no momento exato ia se levantar para julgar a causa dele e com certeza lhe daria a vitória. Mas Deus não chegou para ele e falou: ó, Jó, fica quietinho, fica de boa, porque você vai sofrer algumas coisas, mas no final vai ser bênção. Não, Jó não sabia. Então, assim, a gente vê que o negócio era com Deus e era com Jó, né? Quando Deus viu aquela mulher chegar para Jó e falar para ele: amaldiçoa logo esse Deus e morre, Deus poderia pensar: epa, essa mulher vai estragar o meu plano. E se Jó realmente, nessa fragilidade que ele está aí agora, realmente resolver abrir mão de mim? Que cara que eu vou ficar perto do diabo, perto do inimigo. Mas Deus não se preocupou, porque Deus sabia quem ela era. Deus sabe quem você é. E Deus não nos julga pelo nosso momento. Porque até mesmo aquilo que a gente vai falar lá na frente, o Senhor já sabe. Então Deus sabe quem você é. Deus não te julga pelo teu momento. Fique tranquilo. Tem muita gente, Beth, vivendo lá atrás no nosso passado. Por uma frase, por uma atitude. E esquece que a gente não mora mais lá. A gente já mudou de fase. Nós já mudamos de casa, a gente já mudou de fase. E tem gente que está lá no nosso passado até hoje. Mas nós mudamos. Você também mudou, né? Foi só um momento, foi só uma fase. E o Senhor acreditava tanto também naquela mulher fragilizada, que ele olhou e falou assim: não tem problema não, fica tranquilo. Eu sei quem é Jó e eu sei também quem é você. Elisa, essa palavra ela veio assim, eu tenho certeza, assim, eu sinto no meu coração que está edificando muitas pessoas e vai edificar tantas outras que vão assistir depois, ou na reprise na TV, ou vão pegar na internet. Porque, às vezes, a pessoa está ali tantos anos servindo ao Senhor, 30, 40, 50, e ela tem um momento de fragilidade, e ela, às vezes, tem uma frase infeliz. E o Senhor me tocou muito o coração, isso que você trouxe da mulher de Jó. E aí, os próprios irmãos, por falta de vigilância, julgam o irmão ou a irmã. Eu sinto também que você trazer a mulher de Jó é isso também, porque a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque às vezes a pessoa está ali na obra, na fé, há tantos anos, mas todos nós temos esse momento. Verdade. Todo mundo pode fraquejar na fé. Sim. É o que eu sempre falo: você está com a fé forte, amém, acompanha aqui, mas você está fragilizando, você está em algum momento, porque acontece, porque a fé é um exercício diário. Eu penso assim. Porque a gente não precisa ter uma prova tão dura para poder exercer a fé. A gente pode exercer diariamente. Às vezes, tem pessoas que até riem, porque eu exercito minha fé todo dia. Hoje eu já exercitei. Hoje tinha um equipamento lá em casa que não queria funcionar por nada. Foi, não é possível que eu preciso que isso funcione. Comecei a orar, comecei a repreender em nome de Jesus. Se tivesse alguma coisa impedir, não sei o que, não sei o que. E fiquei lá, e às vezes quem está perto até ri, tadinha, incomodando Deus por cada... Mas não é, a gente vai exercitando, eu acreditei bem, enfim, resultado do negócio funcionou no final. Se foi coincidência não, para mim foi... Para você era impossível, né? Para mim era impossível fazer aquilo funcionar. Então, eu procuro exercitar minha fé em pequenas coisas. Às vezes eu tenho um compromisso, eu tenho que chegar no horário e o trânsito está todo parado. O Senhor me mostra o caminho, e vou exercitando minha fé diariamente, porque no dia que vier uma prova tão dura, eu já estou ali, sabe, fazendo aquele exercício diário. Assim, é uma dica, quem quiser usar, eu uso. Eu creio que o Senhor receba. E eu faço isso de verdade, com muita fé, não faço de brincadeira não. Tem gente que acha, você tá orando para o trânsito melhorar? Estou. Enfim, eu vou exercitando as pequenas coisinhas diariamente. Então, assim... A gente não precisa esperar uma prova tão dura. É verdade. A gente não precisa esperar uma enfermidade, a gente não precisa esperar perder um ente querido para o Senhor dar fé para a gente suportar. Sei lá, eu penso que a gente pode cada dia exercitando nas pequenas coisas a fé. Para a gente já tendo até esse relacionamento a mais com Deus, né? Até porque quando a prova maior vier, não vai ser tão difícil para você exercitar a sua fé.
né? Já é uma coisa sua corriqueira. Você já está acostumado a olhar o impossível e colocar nas mãos de quem pode fazer, né? Porque muitas das vezes também, Beth, o que eu entendo? Pode ser uma coisa pequena, mas naquele momento para você é impossível. Então só Deus pode resolver. Às vezes eu olho uma situação e penso, vou incomodar Deus para isso? Não, mas é um impossível, né? Então aquilo que é impossível para a gente, aquilo que foge do nosso controle, aquilo que foge das nossas mãos, é uma chave que sumiu. Gente, mas é uma bobeira. Não, você sabe onde a chave está? Sabe. Você precisa da chave? Precisa. Então tem um Deus com os olhos como chama de fogo que... Beth, a chave está ali, ó, atrás do armário, né? A chave caiu lá no banheiro. Ih, você esqueceu dentro do carro. Se não é o Senhor que te lembra isso, quem é então? Porque ela pode estar num lugar mais visível, mas no momento ali você não está vendo. Então você precisa exercitar a fé para achar a sua chave. É o impossível. Então eu entendo que qualquer coisa que seja impossível para a gente, a partir do momento que fugiu do teu controle, seja uma coisa pequena, mas é para Deus resolver. Então você tem que exercitar a sua fé. Eu exercito muito. Não tem jeito, né? Eu exercito. Porque fé é isso, é você conseguir ver ali a solução onde, para você, no teu olhar, não vai alcançar. Porque todas as circunstâncias dizem, não, isso não vai acontecer, tá maluca, já ouvi isso. É verdade. Não vai acontecer, vai acontecer. É verdade. Se você não crê, você fica quieto, não vai acontecer. Não vai atrapalhar não, minha fé. Isso. Porque tem muita gente também que vem e ainda atrapalha o processo. Porque quando a coisa é tão impossível, a pessoa fala, olha, esquece. Porque não vai acontecer. E é justamente nesse ambiente que Deus trabalha, né? Quando chega num ambiente desfavorável, quando chega num ambiente impossível, quando chega naquela coisa que você pensa, não, peraí, gente, Deus me fez uma promessa. Me fez uma promessa nessa questão aqui. Ainda que meus olhos não estejam vendo, ainda que eu esteja vendo, a situação agora não é compatível com aquilo que Deus falou. Mas se Deus falou, vai cumprir. Aí é a hora que você tem que colocar a sua fé em ação, né? Porque o ambiente pode estar desfavorável, mas se ele prometeu, vai cumprir. E é no ambiente desfavorável que Deus age. Porque se tiver tudo favorável, como é que a glória vai ser dele? Se tiver favorável, a gente mesmo resolve. Você mesmo resolve, exatamente, né? Então a gente precisa mesmo do ambiente desfavorável, a gente precisa de tudo de cabeça para baixo, para que Deus possa entrar e mostrar o seu poder. Porque senão a gente nunca vai entender que foi a fé, nunca vai entender que foi o Senhor, foi eu. Eu consegui, eu vi, eu fiz, eu comprei, eu, né? E não é assim que a gente age, né? Até porque quando a gente vive de fé, a gente vive totalmente na dependência do Senhor. Aí muita gente vai falar, mas como na dependência? Eu que tenho que trabalhar, eu que tenho que pagar minhas contas. Você tem que estar na dependência sim, porque você trabalha e paga suas contas, se o Senhor assim permitir. Você tem que estar na dependência. Se você realmente é cristão, quem está no mundo, não vai entender nem o que a gente está falando. Vai achar que a gente, né, esse pessoal bebeu alguma coisa e foi para lá falar de fé. Então a gente está falando para quem é cristão e também para quem não é, mas quer tentar entender a fé. Porque, né, como o programa ele não é um programa evangélico, é um programa de notícia, tem esse quadro toda terça-feira, e eu falo, porque até pouco tempo atrás eu estava aí no mundo. Então, quando eu escutava as pessoas falando, eu falava, esse pessoal não bate bem, esse crente é tudo maluco. Mas a gente é o maluco de Deus, é muito bom, né? Eu adoro hoje em dia quando alguém fala, esse crente é maluco, eu amo. Porque a gente recebe isso de uma maneira muito agradável. Porque Deus usa as coisas loucas deste mundo, né, para confundir as sábias. E é aquilo. E a gente sabe que se Deus prometeu, Ele vai cumprir, não importa o tempo. Como teve um programa aqui, não nesse quadro, que esse quadro é só para mulheres, mas teve aqui o presbítero Sérgio Luiz, num programa na Sexta-feira da Paixão. Ele deu o testemunho dele, foi um programa especial dessa data. E ele falou que a esposa dele ficou 17 anos orando para ele largar bebidas e drogas e tudo mais. E hoje em dia é um presbítero, um homem de Deus, que auxilia muitas famílias e ajuda muitas pessoas e tem um testemunho lindo para dar. Poxa, 17 anos, sim, mas se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Pode cumprir em uma hora, um segundo, um minuto, uma hora, um dia, um mês, 10 anos, 50 anos, não importa.
porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então ele vai com certeza cumprir. Agora você tem que ter fé e persistência, porque isso agrada ao Senhor. Verdade. Até porque ele não é um gênio da lâmpada, né? Que a gente passa lá, eu quero teus pedidos. Não, é tudo muito diferente. E o interessante que eu percebi que às vezes a gente também questiona muito, né? Ah, por que isso, por que aquilo? E a gente quer retroceder. Depois dessa fala dessa mulher, a gente não vê ela falar mais nada. Né? A gente não vê assim, sinal de nada, nem que alguém tenha falado, os amigos de Jó foram visitar Jó e a sua esposa. Não, ela não é mencionada mais. A não ser nesse capítulo que Jó fala do seu hálito que está incomodando ela, mas fora isso tu não vê. Então é um momento, assim, muitas das vezes quando você vê que tudo desmoronou, né? Tudo desmoronou e você perdeu o controle, realmente não tem mais o que fazer, é o momento de se calar. Aí se cala, espere em Deus, porque Deus ele fala com a gente. Mas se você estiver falando, você não vai ouvir a voz de Deus, né? Eu sempre falo, você quer pensar, raciocinar, colocar as coisas em ordem, o pensamento em ordem. Uma coisa que você não pode fazer é para uma creche, numa hora de recreio das crianças. Porque se você chegar naquela creche, na hora do recreio, aquelas crianças gritando, correndo, você vai conseguir pensar? Não vai. Então você tem que estar parado, calado, para ouvir no seu pensamento, ouvir a voz do seu pensamento, colocar as coisas em ordem. E aquela mulher, eu acredito que foi exatamente isso que ela fez. Ela se calou para ouvir Deus falar. Amém. Né? E ela ficou ali quietinha. E o final da história, gente, quando você exerce a sua fé e deixa na mão de quem pode resolver, a glória da segunda casa é melhor do que a primeira. Aleluia. A Bíblia diz que aquela mulher teve filhos mais bonitos que os primeiros, mais dinheiro do que tinha antes, seu marido de volta. Se Jó ficou muito mais rico do que era antes e quis a esposa do lado, é porque ela era uma senhora mulher, né? Porque senão ele poderia abandonar. Agora eu estou muito mais rico, não vou te querer, não. Não, ele levou para perto, ele continuou com ela. Então, você que está me ouvindo, você mulher, você homem, tenha fé. Tenha fé. Deixa que Deus vai fazer, Deus age. É no silêncio, é no calado. Não fala não, porque às vezes se você falar, você ainda vai interromper o processo de Deus na sua vida. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fica ali no secreto, no quietinho com o Senhor. Deus pode te surpreender, talvez muito antes do que você pense. Verdade. Encerrou de maneira bonita, Mateus 6,6. Gente, olha, eu vou ter que aumentar o tempo desse quadro para 40 minutos, porque 30 minutos não está dando tempo. Ele já acabou nosso tempo, a produção já está avisando que acabou, mas foi bênção. Gostei muito de receber aqui e tenho certeza que o Senhor tocou o coração das pessoas que estão assistindo e que Deus abençoe sua vida, sua família. Amém. Tá? Que você continue essa mulher de fé. Amém. Eu que agradeço pelo convite, pelo carinho, muito obrigada. Eu também fui muito edificada, porque antes de passar para vocês, o Senhor também edificou muito a minha vida. Glória a Deus, obrigada. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho de todos. A gente volta amanhã, se assim o Senhor permitir. Até lá.